Deus está interessado em todas as áreas de nossas vidas. A maioria das pessoas não acredita nisso, mas é verdade. Deus nos ama mais do que podemos imaginar e está sempre preocupado em direcionar nossos passos. Quando se trata de grandes e pequenas decisões, Deus quer estar envolvido e, se estivermos dispostos a ouvi-lo, Ele nos guiará na direção certa. Por exemplo, o casamento é muito importante para Deus. Essa é uma das áreas-chave de nossas vidas. Então, Deus realmente quer que acertemos. Entre as muitas coisas para a qual um casamento foi projetado, Deus também o usa para revelar seus relacionamentos com a igreja. É por isso que Deus tem um padrão tão alto para o casamento. Aqui estão algumas coisas que você verá quando Deus estiver mostrando a você o seu cônjuge. E se você já gostou da ideia do vídeo, aproveite e se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma novidade por aqui. Você não imagina como isso ajuda a continuar com esse projeto. Que Deus te abençoe. 1. Você verá sinais claros. Deus fala conosco de maneiras diferentes e em momentos diferentes. Quanto mais sério é o problema, mais Ele nos fala sobre isso. Como percebemos Deus falando conosco, depende muito de nosso relacionamento com Ele. Podemos não saber o que Ele está nos alcançando quando nós não o conhecemos. Por exemplo, você sempre saberá a voz de um ente querido. Às vezes, parece que um ente querido falou com você, mas você não tem certeza. Depois de um tempo, embora você possa confirmar se seu ente querido estava realmente falando com você ou não, precisamos perceber isso. Podemos não ter certeza de que Deus está falando conosco, mas podemos confirmar depois de um tempo que Ele está de fato falando, se tivermos um relacionamento próximo com Ele. Deus faz isso para que não fiquemos confusos sobre com quem casar. Ele provavelmente usará os canais normais, usuais, que usa para falar com você, e em seguida, o apoiará com outros canais. Se Deus geralmente fala com você por meio de sonhos, Ele provavelmente mostrará a você por meio de sonhos que uma certa pessoa é seu cônjuge, acrescentando que Ele pode lhe dar paz sobre essa pessoa. Ele também pode enviar outros para lhe contar como você e essa pessoa fariam um ótimo casal. Vai parecer que tudo gira em torno dessa pessoa. Devemos estar ansiosos para notar cada maneira como Deus fala com nós. 2. Parecerá certa. Não haverá engano sobre os seus sentimentos em relação a essa pessoa. Embora você possa ter dúvidas ocasionalmente, pois é uma grande decisão, você sentirá no fundo que essa pessoa é certa para você. Uma oportunidade de interagir com essa pessoa em muitos níveis e, por meio dessa experiência, perceber que vocês dois podem dar certo. Você se sentirá confiante de que Deus orquestrou tudo para unir vocês. Você se sentirá conectado a Ele e Ele se sentirá da mesma maneira. Por exemplo, quando Adão conheceu Eva, ele disse que esse é o osso dos meus ossos e essa é a carne da minha carne. Quando ele conheceu Eva, ele poderia dizer que ela não era certa para ele. Outro exemplo é Isaac. Abraão, o pai de Isaac, tinha servos e servas e viviam em uma terra que ainda não estava isolada de sua família. Mas Isaac parecia não reconhecer que alguém ao redor era certo o suficiente para ele. Em Gênesis 24, Abraão encontrou uma maneira de conseguir uma esposa para seu filho Isaac, e imediatamente, depois que Isaac a viu, ele soube que ela era única. Já que ele havia perdido sua mãe, a Bíblia afirma que ele foi confortado pela presença dela. Podemos negar o sentimento o quanto quisermos, mas, na maioria das vezes, para os verdadeiros crentes, sabemos se essa é a pessoa certa para nós. 3. Você verá que nosso relacionamento com Deus não diminui. O casamento não define nosso relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento com Deus define o nosso casamento. Muitas pessoas erram na hora de escolher os cônjuges, rejeitam quem Deus quer para eles e ficam com pessoas com quem não deveriam estar. Quando isso acontece, seu relacionamento com Deus começa a diminuir. Uma das primeiras coisas que Deus destaca é que a pessoa com quem Ele quer que você esteja é um crente, que leva Ele a sério e que é intencional com Ele. Deus nos ama demais para permitir que estejamos sob o jugo dos incrédulos. Isso porque Ele já sabe que esses incrédulos desviarão nosso coração dele com seus caminhos perversos. Então,
Uma das coisas que Deus vai nos mostrar é que essa pessoa está muito comprometida com Ele e melhora nosso relacionamento com Ele. Essa pessoa não vai encorajá-lo a pecar ou desobedecer a Deus de forma alguma. Essa pessoa estará mais do que disposta a honrar a Deus no relacionamento e colocar em prática sistemas e estruturas que impedirão você de desagradar a Deus. Junto com essa pessoa, vocês dois glorificarão a Deus em seu relacionamento. Quando o seu relacionamento não o distrair, mas o ajudar a crescer em Deus, é o sinal de que Deus está mostrando quem é o seu cônjuge. Devemos sempre lembrar que o nosso relacionamento com Deus vem em primeiro lugar antes do casamento. A vida eterna não é baseada em quão bom é o nosso casamento, mas em quão bom é o nosso relacionamento com Deus. 4. Você verá que está preparado para o seu cônjuge. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus nos prepara antes de nos usar. A maioria das pessoas não percebe isso, porque não dá valor à vontade de Deus. Deus não faz as coisas de maneira antiga. Deus é um Deus da ordem. Ele tem princípios. Mas os humanos sempre tentam dobrar os padrões de Deus para se adequarem à sua ilegalidade e desejos egoístas. Infelizmente, isso às vezes se aplica à igreja. Adão nunca desejou uma companheira. Foi Deus quem decidiu que não era bom para Adão ficar sozinho. Adão não sabia que estava sozinho, mas quando Eva veio, ele percebeu. Então, Adão foi capaz de identificar o que estava faltando quando ele viu Eva. Ele estava preparado para encontrá-la e então ela veio. Isso também é verdade para o resto de nós. Ficamos ociosos e nos recusamos a ser produtivos, ou nos recusamos a andar com Deus em relação a certas áreas de nossas vidas. Isso é nos fazer um desfavor, porque Deus quer que sejamos bons o suficientes para a pessoa que Ele quer que sejamos. Da mesma forma que Ele nos treina, é como Ele os treina para que você possa reconhecê-los quando eles vierem. Nenhum de nós é perfeito, mas temos parceiros que podem nos elogiar. Então, Deus frequentemente nos treinará para continuar com relacionamentos conjugais quando encontrarmos aquele que Ele tem para nós. O aprendizado nunca para, mas deve haver um nível de entrada obrigatório para diferentes atividades, e isso é o mesmo no casamento. Só podemos ver o que Deus está nos mostrando quando temos um relacionamento com Ele, e quando nos preocupamos o suficiente para saber o que Ele tem a nos dizer. Se realmente desejamos ver o que Deus está nos mostrando a respeito de nosso cônjuge, devemos considerar fazer essas 3 coisas. A primeira é ter um desejo genuíno de agradar a Deus. Se não tivermos isso, não tem como ver Deus nos mostrar nosso cônjuge. Às vezes, podemos ficar desapontados com os caminhos de Deus, porque não podemos ver o resultado. Mas, quando desejarmos agradar a Deus, procuraremos obedecer a Deus apesar de nossas próprias características. É muito mais fácil para nós quando alcançamos esse estado de coração chamado coração rendido. O segundo é orar. Não podemos ver o que Deus está nos mostrando quando não nos comunicamos com Ele. Então, precisamos perguntar a Ele o que Ele está nos mostrando. Precisamos implorar a Ele para abrir nossos olhos para ver com mais clareza. Isso é muito importante. O terceiro é estudar a palavra de Deus. Essa é a principal maneira de ver o que Deus está nos mostrando. Mais do que qualquer outro canal que Deus escolheu para falar suas palavras nesses últimos dias, não abrir a palavra de Deus significa que não estamos prontos para ver o que Ele está nos mostrando. Podemos ter um casamento feliz quando escolhemos andar com Deus, e isso se baseia em obedecer às instruções que Ele nos dá. Espero que tenha gostado desse vídeo e obrigado. Que Deus te abençoe. Amém.